Eu quero convidar você a abrir no livro de Isaías, e é o texto base dessa cantata. Nós damos a ênfase ali ao versículo 6, mas nós vamos ler toda a perícope, para que a gente possa entender o contexto e a mensagem do coral fazer mais sentido e de forma mais profunda falar aos nossos corações. Do que se trata esse príncipe da paz? Porque dizemos que um menino nos nasceu. Do que se trata essa mensagem que não é proclamada a partir de hoje? Não é proclamada apenas há 2024 anos, mas ela é proclamada desde a época dos profetas que diziam, virá o Salvador. E ele veio, e já chegou o tempo em que nós o adoramos e o conhecemos, e por ele fomos alcançados. Isaías capítulo 9, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz, mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Esse é o contexto em que nós encontramos o texto cantado nessa manhã, que fala sobre o príncipe da paz. Outras cantatas enfatizam o fato do povo ter visto a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Já tivemos a cantata Luz e esse anúncio. E esse registro do profeta Isaías, no capítulo 9 de Isaías, é o registro de um profeta, um homem que falava aquilo que Deus revelava a ele e transmitia essa mensagem para o povo. O livro do profeta Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele é encharcado de mensagens que apontam para o nascimento do Senhor Jesus. E esse é um dos textos que, de forma mais evidente, nos mostra o nosso Salvador. E entender de forma adequada, madura, o texto e o seu contexto dá aos crentes a condição de viver essa mensagem de uma forma mais profunda no seu dia a dia. O texto começa dizendo, usando uma partícula, uma conjunção em português, conjunção coordenada adversativa, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. De onde vem esse mais? Qual o contexto disso? Porque ele está usando essa partícula adversativa? Porque o contexto anterior vai dizer que o profeta Isaías já estava anunciando ali ao povo. Povo, vocês têm se afastado do Deus de Israel. Vocês têm pecado. Vocês têm desobedecido os seus mandamentos. Chegará um tempo de escuridão, de trevas, de castigo e juízo sobre as suas vidas. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte foi o que nós herdamos dos nossos primeiros pais, quando na queda, ali no jardim do Éden, eles desobedeceram a Deus. E a morte entrou e veio trevas, e eles começaram a vagar perdidos na escuridão desse mundo. E o texto, então, nos traz para este contexto daqueles que estavam perdidos e diz,
mas para a terra que estava aflita por causa do pecado, por causa da consequência da desobediência e do juízo de Deus sobre todo aquele que pecar e se afastar dele. Porque a lei de Deus é para nos libertar, para nos dar plenitude de vida, e cada vez que nós a desobedecemos, nós experimentamos as tristezas e o amargo gosto da morte, consequência do pecado em nossas vidas. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. E aí aqui, ainda no versículo 1, temos duas expressões de tempo muito importantes. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E é tão bonito ver essa costura da teologia bíblica, que vai trazendo coerência na revelação de Deus. Ele diz então, nos primeiros tempos, Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Ele está falando e fazendo referência ao povo de Deus. Nos primeiros tempos, quem tornou desprezível, quem afligiu o povo, foi o próprio Deus. Porque Ele o ama e não quer deixar que o povo se afaste dele no seu pecado e sofra as duras, terríveis consequências do pecado. Por isso Deus nos fustiga mesmo. Ele nos castiga, Ele nos faz sentir o sofrimento por causa do pecado na nossa vida e desse mundo. Porque Ele está dizendo, eu sou o seu Salvador. Antes da boa notícia do Evangelho, vem a má notícia de que nós estamos condenados por causa do pecado. Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, nos primeiros tempos. E a segunda expressão, que dá um termo de significado temporal, é mas nos últimos tempos. E essa é a costura. Quando nós lemos o último profeta, João Batista, dizendo, olha, eis que está chegando o reino de Deus. E ele, como último profeta, nessa corrida de revezamento, entrega o bastão para o último competidor, o vencedor. E aí, quando ele pega o bastão, ele diz, eis que já chegou o dia e a hora. E o príncipe da paz, finalmente aguardado, chegou. Nos últimos tempos, e nós vamos ler, e nós estamos fazendo essa exposição no livro de Atos, e nós temos trazido a lembrança da igreja a esses termos. Nos últimos tempos, nos últimos dias, o Espírito será derramado sobre todo o povo. E então, quando ele fala sobre os últimos tempos, ele está dizendo a respeito do tempo que se inaugura com a chegada do Messias. Nos últimos tempos, ele tornará glorioso o caminho do mar. Antes ele tornou desprezível, agora ele vai tornar glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, onde Jesus desenvolveu o seu ministério. E então ele diz, lembra? O povo estava aflito na escuridão, agora ele diz, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eles estavam na escuridão, eles não tinham a capacidade, a competência, os recursos por eles mesmos, para encontrar a Deus. Nós não encontramos a Deus por causa da nossa boa disposição, porque somos bonzinhos, porque nós nos esforçamos, por causa da nossa inteligência, capacidade, habilidade, nada disso. Nós somos encontrados por Deus, que se revela para a gente, resplandeceu-lhes a luz, que brilhou e se revelou, tirou o véu e nos alcançou. A glória é toda dele. É um trabalho chamado monergista, da parte exclusivamente de Deus, que alcança o pecador, completamente incapaz de buscar a Deus. O povo andava em trevas, ele viu grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E segue o versículo 3 dizendo, tu, Senhor, tens multiplicado esse povo. Ou seja, a salvação para o povo de Israel, que inicialmente recebeu a mensagem, mas esse povo não seria aquele que seria proprietário exclusivo da mensagem, mas era uma mensagem para todos os povos da terra. Como a Abraão tinha sido prometido, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita. E aqui há um contexto muito especial e importante para a gente.
O tempo da colheita é o tempo da alegria. A gente chega nesse final de ano e pensa, Deus, louvado seja o teu nome por tanta coisa boa que nós pudemos colher. Tanta coisa boa que o Senhor nos deu, a alegria de semearmos ao longo do ano e agora agradecermos, porque nós lançamos a semente, nós regamos, preparamos a terra, mas Deus manda a chuva, Deus é quem faz a semente brotar. E aquele povo se alegrou nesse tempo da colheita, o tempo de Deus em que os frutos começariam a aparecer. A colheita fala sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. E ele faz duas comparações da alegria do povo. O primeiro é o tempo da colheita. A segunda é, e como exultam, ainda no versículo 3, quando repartem os despojos. Essa palavra despojos refere-se àqueles que, tendo combatido em uma batalha, em uma guerra, dois exércitos, o exército vencedor, ele sobrepuja, vence, domina o exército perdedor. E ele não apenas domina sobre ele, mas ele tem direito aos despojos, as armas, os bens, as casas, que aquele exército perdedor estava usando e que fica disponível para o exército vencedor. Mais uma vez, Deus está falando na sua palavra. Quando Deus revelou a sua luz, ele revelou com graça. E as pessoas se alegraram, como quem colhe nos tempos da colheita e como aqueles que colhem os despojos. Mas para colher os despojos e vencer numa guerra, há necessidade de que um governante, um general, um comandante do exército faça e cumpra a sua missão plenamente. E o príncipe da paz é quem vai fazer isso. E nós vamos chegar nesse ponto. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. O povo vivia na escuridão e vivia oprimido, como no dia da vitória sobre os midianitas. Talvez isso para você não diga muita coisa, mas para o povo de Israel, que muitas vezes viveu sob o domínio de outros povos, também dos midianitas, esse texto era tão relevante. E assim, ainda hoje, nós vivemos sobre o assalto, a tentação e a influência do pecado em nossas vidas. Se já salvo, se alcançado pelo Senhor, pela graça dele, já foi quebrado o jugo do pecado. E você não é mais escravo do pecado. Mas havia um jugo sobre a sua vida, assim como sobre o povo de Israel. Povos que os dominaram, mas ele diz, eles se alegraram, como nos tempos da colheita, e eles se alegraram como os que repartem os despojos. E diz que Deus quebrou esse jugo. Ele primeiro dá o final da história, e como nesses filmes que muitas vezes a gente vê o final da história, e depois a gente volta para o começo e vai entendendo como a vitória aconteceu, a partir do versículo 5 ele vai contando o que aconteceu. Porque toda bota, e aqui o contexto é um contexto militar, com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Havia uma batalha, uma luta, um exército se levantando contra outro. Ele diz, o exército de Deus, a mão poderosa do Deus grande e temível, ela vai prevalecer. O domínio do pecado não permanecerá para sempre. E o que vocês vão ver é que toda a memória, a lembrança de uma bota de um guerreiro, de uma roupa suja de sangue, tudo isso vai ser lançada no fogo. E essa memória será apagada. Vai ter apenas uma lembrança daquilo que passou, mas virá um tempo de paz. Virá um tempo de paz. E aí sim chegamos no versículo que dá o contexto e a mensagem principal da cantata que nós ouvimos hoje. Porque um menino nos nasceu. Eis a manifestação da glória de Deus, do poder do Deus, Senhor dos exércitos. Porque é aquele que usa um menino, que resolveu se revelar e encarnou-se, cheio de graça e de verdade, não descido como um extraterrestre com um corpo já formado, mas ele nasceu numa manjedoura.
Ele nasceu num contexto onde não havia lugar para ele se hospedar. Um menino frágil que precisou ser amamentado, trocado, ensinado, porque Deus está manifestando o poder dele ao enviar esse menino que nos nasceu. Isso significa dizer que ele nasceu para nós. Esse menino nasceu. Um filho se nos deu. Não se trata de um menino qualquer, mas o Filho de Deus nos nasceu. E essas duas partículas, nos nasceu, nos deu, são importantes, porque há um propósito. Foi dado para os seus eleitos. Para os seus eleitos. Ele nasceu para você. Deus amou você e enviou o Filho dele com a missão de dizer: você não andará mais na escravidão, debaixo do jugo do pecado, porque eu enviei o meu Filho. No começo da história, nesse mundo, como um menino, que precisou ser embalado para pegar no sono, frágil, vulnerável, mas que Deus o protegeu. Mas nós sabemos que ele veio como um cordeiro, mas ao final, ele vencerá como um leão. Por isso ele diz, ainda no versículo 6, o governo está sobre os seus ombros. A soberania de Deus se revela nesse menino que nos nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Não tem nada que você possa imaginar que saia do domínio e do controle de Deus na sua vida. Nesse ano de 2024, em que muita coisa boa aconteceu e nós podemos celebrar ao Senhor num culto de ação de graças e encher um mural de gratidões a Deus. Mas talvez se a gente fosse falar das coisas difíceis, das lágrimas e dos sofrimentos, você teria também uma grande lista. E eu quero dizer para você, o governo está sobre os ombros do Senhor e Ele não perdeu o controle, e Ele não esqueceu de você, e você não está distraído, Deus não está distraído diante das suas lágrimas, que ninguém conhece, do sofrimento que fustiga a sua alma. O governo está sobre os seus ombros, sobre os seus ombros. E então Ele diz nesse contexto, como quem tenta nos explicar, ele dá vários nomes, atributos, mostrando para a gente quem é esse menino. Quem é esse que veio quebrar o jugo do pecado? Ele diz, ele é um maravilhoso conselheiro. É aquele que soberanamente governa sobre todas as coisas, mas que tem conhecimento de todas as coisas, porque ele não é um conselheiro qualquer, que tem parcialmente informações, mas ele é o Deus onisciente, que conhece os fatos, os eventos, as pessoas, as falas e as intenções do coração. Por isso ele é o maravilhoso conselheiro. Não apenas um poder sem governança, um poder sem estratégia, mas ele é um maravilhoso conselheiro. E ele já vai apontando para a gente aqui também sobre aquele que seria o nosso conselheiro e consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que o Senhor Jesus prometeu que enviaria. Ele é um maravilhoso conselheiro, portanto, ele conhece todas as coisas e por isso pode dar os melhores conselhos e mandamentos. Maravilhosos. Ele diz, ele é o Deus forte, e essa é uma expressão que também poderia ser traduzida como o Deus herói, o que está acima de todas as coisas. Ele tem o conhecimento e ele tem o poder para fazer tudo o que a sua vontade determina. Ele é o Deus forte. Então o Deus forte que conhece você, se permitiu que você passasse por essas coisas, que você atravessasse o vale que você está atravessando, continue confiando e renove a sua fé. Ele é o Deus forte que tem um propósito maravilhoso, um conselheiro tão sublime, que sabe das dores e das lutas, mas ele vai te levar pela mão e vai te fazer varar até o outro lado, atravessar esse vale difícil, até o final dos tempos. Porque ele é o Pai da eternidade. É um Deus não apenas onisciente, onipotente, mas ele é o Deus infinito, de toda a eternidade para frente e também para trás, que não foi criado. É o Deus que existe desde sempre e além daquilo que a nossa capacidade e raciocínio humano podem dar contas
de compreender plenamente, mas Ele é o Pai da eternidade. E o tempo que nós passamos aqui, diz a palavra do Senhor, é uma leve e momentânea tribulação. Mas nós estamos diante do Pai da eternidade. E finalmente, a última palavra, os últimos termos ditos aqui são príncipe da paz. Lembrem da bota, dos despojos, da roupa que será queimada. Isso só poderá acontecer porque há um príncipe que reina. E o seu reino, diz a palavra de Deus, ele se estenderá o seu governo, versículo 7, e haverá paz sem fim. Os termos eternidade, sem fim, para sempre, são recorrentes e, portanto, a gente precisa olhar com cuidado para ele. Ele é o Pai da eternidade e seu governo se estenderá e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o teu reino. E o reino que não se limita apenas ao povo de Israel, mas a todos aqueles que o Deus soberano resolveu multiplicar a revelação dele, que nós lemos no versículo 3. A quem ele aumentou a alegria. Portanto, o trono de Davi, sim, uma revelação inicialmente para o povo judeu, mas uma revelação que chegaria a todos os povos, e esse reino não teria fim. E é um reino de paz sem fim. E sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre. As coisas vão ser consertadas. Haverá juízo e justiça. De Deus não se zomba. Não pense que Deus está distraído, sem ter consciência e domínio sobre o mal que ainda existe no nosso mundo. Deus não está distraído. Ele continua soberanamente governando todas as coisas. Mas Ele nos enviou um príncipe da paz. E a última sentença do versículo 7 diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é um dos títulos do Senhor Jesus. O cuidado, o zelo do Senhor dos Exércitos vai fazer isso. E como são cumpridas as profecias, dizem os comentaristas e estudiosos, que as profecias elas têm cumprimentos, elas são cumpridas primeiro em situações eminentes, próximas, em alguns anos elas se cumprem, mas elas têm cumprimentos múltiplos, para frente e para toda a eternidade. E esse é um desses cumprimentos, dessa profecia que se cumpre para o povo, que é de volta conduzido depois do tempo da Babilônia para a sua terra, onde há um tempo de paz, onde o templo é reconstruído. Mas essa é uma profecia que vem se cumprir também para todos os povos, ainda de forma parcial, mas que será cumprida de forma plena na consumação dos séculos, onde juízo e justiça serão plenas. Não vai ter nada fora do lugar, nenhuma injustiça. Nada que vá dizer tem alguma coisa quebrada, não. Haverá aquele tempo da consumação, onde será pleno o reinado do príncipe da paz. Mas como são as profecias, elas também se cumprem no dia de hoje. O mundo ainda está quebrado. E talvez diante de uma cantata dessa, você fala, como eu posso dizer que o príncipe da paz reina nesse mundo tão quebrado, de tanto sofrimento? Ele parece que não reina nada. Ele parece que é um príncipe fraco. Mas, meus irmãos, para aqueles que foram alcançados, para quem brilhou a luz do Senhor e foi a eles revelado, nós podemos experimentar dessa plena e perfeita paz, que não depende daquilo que está ao nosso redor. Não depende das circunstâncias, dos diagnósticos, dos relacionamentos consertados, da situação financeira, de uma condição social. Não depende de nada e nenhum fator externo, mas senão da regeneração que produz o Espírito Santo no coração daqueles que são salvos e que gozam de perfeita e plena paz na presença do Senhor, apesar de um mundo quebrado ao seu redor. O Senhor Jesus, quando Ele promete aos seus discípulos o envio do Espírito Santo, o conselheiro e consolador, aquele que ia ajudar
os seus discípulos a lembrarem de todas as coisas. Em João capítulo 26, nós lemos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ele diz, as profecias, os ensinos, a revelação da palavra de Deus, os meus ensinamentos estão sendo dados. Mas eu darei também o Espírito Santo, o Consolador, o maravilhoso Conselheiro, aquele que vai fazer com que vocês tragam a memória e lembrem dessas coisas. E o próximo versículo, 27, e é o último que lerei nessa manhã, ele diz, eu deixo com vocês a minha paz. A minha paz eu lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá depende das circunstâncias. Tem dinheiro? Tem saúde? Não está brigando com ninguém? Não está em perigo? Está com a barriga cheia? Eu tenho paz. Agora, se alguma dessas coisas falhar, parece que a paz se esvai. Não para aqueles que servem ao príncipe da paz. Eu não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo, ou não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque o príncipe da paz reina. O que nessa manhã foi anunciado pelo coral é que o príncipe da paz reina. E a nossa oração é que se você ainda não desfruta dessa paz que o mundo não pode dar, que excede todo o entendimento, que você se renda a esse príncipe da paz. Que você diga, eu não vou ser mais dono da minha vida. Eu estou cansado. Eu não aguento mais tentar eu mesmo cuidar e acertar as minhas coisas. Eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu me rendo aos teus pés e digo, Senhor, talvez as coisas não saiam como eu planejei. O mundo permanece quebrado. Mas eu me rendo ao príncipe da paz. E tenho certeza, convicção, de que experimentarei dessa paz que o mundo não pode dar, mas que o príncipe da paz já me deu.